Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao estudo, a carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles virão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Maranata quer dizer, vem nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Muito bem. Começamos, então, agora o último capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Ele escreve essa epístola, a gente descobre nela própria aqui onde é que ele estava hospedado quando ele escreveu. É o versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Então, ele estava em Éfeso, na Grécia, ou é Macedônia, não tenho certeza agora, mas é ali naquela região, escrevendo para a igreja que estava em Corinto, a assembleia que estava em Corinto.
E agora ele vai tratar de um assunto muito prático, que é a questão de coleta. Nós sabemos que em nenhum lugar das epístolas dos apóstolos nós encontramos qualquer ordenança de dízimo, porque o dízimo fazia parte daquilo que foi dado aos judeus para a manutenção do templo de Jerusalém e manutenção também dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e também dos pobres dentre o povo. Mas, claro que hoje nós não temos na igreja levitas, não temos cantores, né, que todos cantam. O louvor que é feito entre os cristãos, ele não é um louvor ensaiado, tipo, eram os levitas, né, que tinham os cantores no templo. É um louvor espontâneo, onde todos cantam a uma voz, todos louvam a uma voz. O que quer dizer isso? Todos juntos. Então, aquelas ideias que a gente vê por aí na cristandade, de um cantor ir lá na frente, subir no palco com uma banda e cantar e todo mundo bater palma, isso aí não existe de maneira nenhuma na doutrina dos apóstolos. Isso aí é invenção de homens. Quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, todos devem cantar juntos, a uma voz, a uma voz. Eu acho que tem até versículo que se refere a uma voz. Vamos ver aqui se eu consigo descobrir. Em... Não estou achando aqui. Deixa eu ver se na versão atualizada. Romanos 15, versículo 6, diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma comunhão, até mesmo, na outra versão fala, para que concordes, né? Ou de comum acordo, a uma voz. Nós temos uma adoração, um louvor, que é coletivo, é feito por toda a Assembleia, conjuntamente. Não é a reunião da igreja, não é um show de calouros, não é para contratar cantores, né, como fazem por aí. Contratam cantores, pagam cachês, às vezes muito alto até, para que venha uma banda, venha um cantor, e aí ele canta e todo mundo fica lá ouvindo e aplaudindo. Então isso já virou entretenimento cristão. Eu me lembro logo que eu me converti, eu achei muito estranho, porque eu trabalhava no Rio, toda semana eu viajava para o Rio de Janeiro, ficava uns 3 ou 4 dias no Rio e voltava para São Paulo. Aquela ponte aérea ali dos aviões Electra. E um dia eu saí na hora do almoço, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha o escritório do banco para o qual eu trabalhava em área administrativa. Eu fui caminhar e encontrei um alfarrábio, né, um sebo, aqueles lugares que vendem livros usados. E comecei a fuçar lá, de repente vi uma seção de discos. E achei uma pilha de LPs. Naquele tempo era LP que a gente tocava, né? Não tinha CD ainda. Isso estou falando de 1981, 82. Eram LPs. E tinha uma pilha de LPs e eram todos eles de hinos cristãos em inglês. Eram LPs cristãos em inglês. E todos eles tinham selo de uma rádio. Então, provavelmente, alguma rádio vendeu
porque eles não deviam, naquele tempo não tinha tanto programa evangélico nas rádios, né? Então, alguma rádio que recebeu esses LPs das gravadoras, porque as gravadoras distribuem para as rádios os LPs, e vendeu para o Alfarrábio lá, e baratinho, baratinho, baratinho. Nossa, eu comprei tanto LP que eu saí na rua assim com dois fardos de LP carregando assim, fiz alças para poder carregar. Depois, até quando cheguei em São Paulo, dei boa parte deles para outros irmãos, dei alguns para a Elinor. A Elinor deve lembrar disso, não sei se ela ainda tem. Hoje eu já não tenho mais nenhum desses. Mas entre eles tinha um que eu achei até meio estranho, porque era um LP de hinos de um clube cristão. Era um clube, tipo uma boate, onde os cristãos podiam ir, dançar e ouvir música cristã. Eu falei, o que é isso? Na época eu era novo convertido. No Brasil, os evangélicos ainda não estavam tão deteriorados a este ponto. Hoje já passou desse ponto, né? Mas era nos Estados Unidos, depois eu fiquei sabendo, era uma coisa comum. Existia o entretenimento cristão, existiam casas de shows cristãs para o cristão que não podia ir na boate, não podia ir no show de algum cantor famoso, ele ia lá nesse tipo de nightclub, tomava lá um guaraná, escutava música cristã e dançava música cristã. Muitíssimo estranho. Então, mas a maioria dos LPs eram de hinos tradicionais, em inglês. E tocava em casa até furar, né? Até quase furar o LP. Mas certamente, no canto coletivo da Assembleia, não cabe um cantor à frente, não cabe pagar cachê para cantor, isso não existe nas coisas de Deus, isso é costume de homens, e todos cantam, todos louvam. O louvor é coletivo, porque todos estão ali a uma voz, glorificando ao nosso Deus. Então, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, ele vai começar falando aqui da coleta, né? Porque ele não vai falar de dízimo, porque dízimo não tem na ordenança dada à igreja. Lembrem-se sempre disso. Não tem nem o que discutir. Né? O problema é que a maior parte da cristandade não consegue enxergar que igreja e Israel são dois povos distintos. Então, eles vão buscar no Antigo Testamento doutrinas que seriam para Israel e tentam aplicar na igreja. Aí dá uma coxa de retalhos tremenda, porque vai lá, uma denominação vai no Antigo Testamento e pega o dízimo. Ah, o dízimo, tem que dar o dízimo. A outra vai lá e pega o sábado. Ah, não, tem que guardar o sábado, aqui dá o sábado. E aí cada uma vai pegar a parte que lhe interessa e resulta nessa salada que a gente conhece por aí. Então, no versículo 1 de 1 Coríntios 16, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, aqui a gente já vê que existia uma uniformidade entre as diferentes assembleias. O que Paulo escrevia para uma era também para outra. Às vezes você pega uma passagem lá como 1 Coríntios 11, que fala da mulher cobrir a cabeça, né? E depois 1 Coríntios 14, que fala da mulher permanecer calada, e muitos veem assim, não, mas isso era só para Corinto, porque lá em Corinto tinha os problemas de umas prostitutas que tinham a cabeça rapada, e o cara inventa uma história. Eu nunca encontrei na Bíblia essas prostitutas que raparam a cabeça, né? Então, se você for buscar nos costumes, na cultura, na história, aí a gente não precisa da Bíblia, então vamos cultuar a Deus lendo o livro de história, o livro de cultura, né? Mas não tinha nada disso na Bíblia, né? Mas o que o apóstolo escrevia para uma igreja era a mesma coisa que ele escrevia para outra. Tanto é que lá mesmo em 1 Coríntios, eu não sei se é o 14,
que ele fala, eu já vou achar. É 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Aqui, então diz: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Então não tinha essa de alguém falar assim, não, lá na nossa igreja, lá em Éfeso, nós fazemos diferente da igreja em Corinto. E, por sua vez, a igreja em Filipos tem também o seu jeito de ser. Nós temos o mesmo fundamento, a mesma base, a mesma sã doutrina. Não tem essa de a minha igreja faz assim, a minha assembleia faz assado. Não. Então, aqui logo ele vai falar da coleta que se faz para os santos. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, um ponto importante aqui. Repare que é uma coleta para os santos, não é uma coleta para o pastor, ou para o bispo, ou para qualquer outra coisa, né? É para os santos. Quem são os santos? Os santos são os cristãos. Todo cristão é chamado santo. No primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, Paulo não queria chegar lá e, de repente, está todo mundo vindo trazer dinheiro para ele. Não era isso que ele queria. Primeiro que a coleta que é feita para os santos, para as necessidades dos santos, ela é feita no primeiro dia da semana. Então, esse é um princípio que a gente aprende aqui. E como ele dava as suas ordenanças para todas as igrejas dos santos, a mesma coisa serve para Salvador, para Limeira, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para qualquer lugar. No primeiro no primeiro dia da semana, cada um de vós. Então, é uma ordenança pessoal, individual. Cada um de vós ponha de parte o que puder juntar. Então, mas quanto? É 10%? É 15%? É 50%? Cada um sabe onde aperta o pé, né? Cada um sabe qual a gratidão que traz no coração para o seu Senhor. Então, ponha de parte, para não chegar na reunião, na hora da coleta, e ficar procurando dinheiro no bolso, ficar procurando dinheiro na carteira, né? Aqui é dinheiro também que está falando. Ele está falando de coleta, coleta de dinheiro. Não é coleta de comida, ninguém vai trazer uma abóbora, uma melancia, e enfiar na cesta lá da coleta. É dinheiro. Então, cada um de vós separe, ponha de parte, o que puder juntar para aquela semana. Naquela semana, aquela semana eu tive eu vendi bastante na minha lojinha, então eu posso dar um pouco mais. Na outra semana, as vendas caíram lá, o governador mandou fechar tudo por causa de uma pandemia, então eu perdia dinheiro, não conseguia. Então, menos, né? Cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, ou seja, conforme aquilo que tem, não aquilo que não tem. Então, se eu fui próspero essa semana, então eu vou reconhecer isso e vou retribuir com uma oferta também próspera, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E aí, a gente, no versículo 3, nós descobrimos para que era esta coleta específica que ele estava falando, porque, embora eles estivessem dando instruções para uma coleta específica, nós podemos adotar isso como uma coisa para todo tipo de coleta, porque certamente toda assembleia tem despesas e todos os irmãos têm necessidades. Que necessidades? Então, por exemplo, um irmão vai viajar na obra do Senhor. Ele não vai pedir dinheiro para os irmãos, nunca, jamais, de maneira alguma. Ele nunca vai chegar assim, irmãos, eu estou pensando em pregar o evangelho na China
E a passagem de avião é muito cara. Então, eu vou fazer uma vaquinha na internet, aí vocês ajudam. Não, de jeito maneira. Não existe fundamento bíblico para isso. O senhor mandou você ir lá na China pregar o evangelho? Então vai. Ah, mas e o dinheiro para ele? Ué, o senhor me mandou? Ele mandou. O senhor enviou você para a Seara? Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara. Você tem a certeza e você tem a convicção que o Senhor da Seara enviou você? Cobre do Senhor da Seara. É ele que tem que sustentar você. Não são os irmãos. Agora, evidentemente, é muito claro que quando se faz coleta para as necessidades dos santos, depois a Assembleia pode até entender que tem, olha, irmãos, vamos ajudar o irmão fulano que está indo lá para a China, vamos ajudar o irmão cicrano que ficou doente, está pagando um tratamento muito caro, o irmão Beltrano a irmã, né, que ficou viúva, vamos ajudar a irmã. Tem uma outra, depois tem outra carta em que é tratado o assunto das viúvas. Então ele fala, e quando tiver chegado no versículo 3, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Aqui mais uma lição que nós podemos aprender. Primeiro que a oferta era para Jerusalém aqui, porque os santos em Jerusalém estavam passando necessidades, depois que houve aquela perseguição, depois que houve a morte de Estevão, e aquela perseguição em que muitos saíram e fugiram para outras cidades, para a Grécia, Macedônia e outras cidades, houve uma debandada geral, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e presos e mortos em Jerusalém. Então tinha muito cristão que estava perdendo emprego, perdendo a casa, perdendo o seu gado, a sua fazenda, e estava passando fome, estava passando necessidade. Então, os irmãos de Corinto queriam ajudá-los, enviando então uma dádiva, uma oferta para esses irmãos. Agora, perceba que existe um cuidado aqui, quando tiver chegado, versículo 3, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Paulo está falando na primeira pessoa, mandarei, porque ele era o apóstolo. Então ele tinha autoridade apostólica. Nós não temos mais apóstolos e nem autoridade apostólica. Então é a própria Assembleia que decide como vai ser enviada uma oferta para irmãos que estão com necessidades. Mas repare que ele primeiro ele pede que os irmãos, por meio de cartas, eles aprovem aqueles que são idôneos para fazer isso. Porque você não vai pegar um dinheiro e dar na mão de qualquer um. Assim, ó, irmão, leva lá para Jerusalém isso aqui, ó. E ele leva para Jerusalém e nunca chega em Jerusalém, para no meio do caminho e torra tudo, né? Então, nunca a coleta deve ser tratada como uma coisa de um irmão. Não pode ter um irmão que pega aquele dinheiro, conta aquele dinheiro, guarda aquele dinheiro e decide o que fazer com aquele dinheiro. Não, é a Assembleia. E quando se trata do manuseio, né, porque, é claro, não vai todo mundo ficar em volta de uma mesa contando dinheiro. Quando se trata do manuseio, dois ou três irmãos que são confiáveis, que têm a confiança dos irmãos na Assembleia, cuidam disso. Então, eles contam juntos, não sozinhos, contam juntos, anotam o valor e depois decidem como é que vai guardar isso, ou como o objetivo da coleta não é juntar dinheiro para aplicar na bolsa, já depois disso já vão encaminhar para as necessidades. Que necessidades nós temos? Hoje a coleta deu tanto. Os irmãos têm aquela necessidade assim, aquela outra assado. Já conversa com os irmãos responsáveis na Assembleia, os irmãos de cuidados, né? E já encaminha os diferentes valores para as diferentes necessidades. Mas isso de pessoas idôneas, porque você nunca deixa um contar o dinheiro e ficar com o dinheiro, com ele, vamos dizer assim, sem nenhuma
sem nenhum cuidado dos outros também. Porque o cara pode às vezes estar passando necessidade, eu vou receber um pagamento no fim do mês, mas antes disso tem que cobrir a fatura do cartão, então vou pegar esse dinheirinho aqui para cobrir a fatura do cartão. Ah, ah. Eu me lembro que quando eu trabalhei no banco, em São Paulo, teve aquele plano Collor, não sei se vocês se lembram do plano Collor, que o Collor simplesmente travou a poupança de todo mundo, né? De todos os brasileiros. Quem tinha dinheiro na poupança não podia tirar o dinheiro. Em aplicação também ficou tudo travado. Travou, todo o mercado financeiro travou. E aconteceu um problemão, porque muitos gerentes de agências do banco em que eu trabalhava eram sem vergonha. Então, o que eles faziam? Por exemplo, principalmente no Nordeste, né? O governo fazia um depósito na conta da agência para pagar trabalhadores de mutirão lá, para abrir estrada, fazer serviço de prefeitura e tal. Muitas agências recebiam dinheiro. Aí o prefeito é quem tinha acesso ao dinheiro. E o prefeito também, né, o que ele fazia? Ele pegava aquele dinheiro, transferia para sua própria conta. Naquele tempo não tinha todo esse controle que existe hoje, né, de dinheiro que entra na conta, sai na conta. Ele transferia na própria conta, porque tinha um negócio chamado overnight, que você aplicava o dinheiro hoje e amanhã ele já rendia um juro assim muito grande, porque a inflação era terrível, era muito grande a inflação. Então ele deixava lá, às vezes, 2, 3 dias aplicando o dinheiro na conta dele no overnight, daí devolvia para a conta da prefeitura, ele pagava os empregados, coitadinho, que estavam esperando lá, sem dinheiro, e o prefeito falava, não chegou ainda, o governo ainda não mandou e tal. Ele fazia isso. Daí, quando o Collor travou as poupanças e as contas e tudo mais, esses caras, esses prefeitos, aí, principalmente os prefeitos, né, nem tanto os gerentes de agência, mas os prefeitos, ficaram em papo de aranha, porque eles não podiam tirar dinheiro para pagar os trabalhadores, né? Então, o ser humano é sempre assim. Então, nós nunca devemos achar que porque alguém é irmão em Cristo, ele não seja tentado a fazer esse tipo de trambique. Por isso, esse cuidado que Paulo tem no versículo 3, e quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. O que poderia ser aqui esse? Talvez, às vezes, se fosse uma quantia muito grande, o apóstolo podia querer ir junto, acompanhar esses irmãos que iriam levar essa oferta aos santos de Jerusalém. E no versículo 5, irei, porém, ter convosco, aí em Corinto, né? Depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Macedônia ficava ali do lado da Grécia, junto com a Grécia, tal, ficando. Depois, quem quiser, pega um mapa aí, faz um exercício de geografia, pesquisa por Grécia, Macedônia, os nomes dessas cidades, vocês encontram, inclusive, mapas bíblicos na internet para aprender mais sobre a geografia bíblica. E aí, no versículo 6, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então, isso aqui também é bonito a gente ver, porque Paulo não era o tipo assim, não, eu vou fazer o trabalho sozinho, vocês já fizeram tanta coisa errada em Corinto, e vocês não servem para ir pregar o evangelho comigo ou visitar as assembleias comigo. Não, ele convida os irmãos também. Ele convida. E passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for. Lembre-se que Paulo era um fabricante de tendas. Então, quando ele viajava, ele não ficava indolente, né? Ele falava assim, fechei minha lojinha e vou viajar. Não. Ele provavelmente levava também seu material, suas ferramentas de trabalho, os tecidos, talvez ele encontrasse, em cada cidade que ele estava, ele encontrava tecidos para fazer as tendas. E quando fala que ele fazia tendas, não se limitava a
barraca de acampamento, né? Ele fazia tenda, fazia barraca para o povo ir passar, acampar, né? Fazer camping. Não. Naquela época, se você pegar filmes de época, né? Filmes do tempo dos romanos, ali da virada do primeiro século e tal, você vai ver que sempre tem as ruas, comércio na rua e tal, e tem os toldos. Tem os toldos, assim, puxando os puxados, e as feiras livres também, com aqueles toldos. Então, eles usavam muita cobertura provisória, desmontável, na forma de toldos, além, claro, das tendas também para viajar, para dormir, né? Porque não tinha hotel na estrada. Então, eles tinham que levar, quando ia viajar, tem que levar uma tenda junto para poder acampar no caminho, né? Ter abrigo. Mas muito nas cidades, tinha muita casa, tinha toldo. Algumas casas no estilo romano, elas eram assim, no centro tinha um jardim, elas circundavam um jardim, e nesse jardim, todos dentro da casa também, para fazer sombra, né? Porque era um clima mediterrâneo. E nesses filmes você vê muito disso. Sempre tem um mocinho que cai lá da janela. E por que ele não morre? Ah, porque tinha um toldo embaixo. O toldo que Paulo fez, que era muito forte e tal, o cara cai em cima e sobrevive, né? Então, ele, quando ia viajar, ele tinha que se hospedar, porque ele vai passar o inverno lá em Corinto, então ele vai passar muitos dias. E certamente ele não vai ficar sem fazer nada, né? Ficar perturbando lá quem fosse hospedá-lo. Não, ele vai trabalhar. Ele vai usar suas ferramentas, vai usar o seu conhecimento, talvez até saia para vender essas tendas, nas ruas, esses toldos, porque ele era um homem, um ser humano comum, como nós, ele não era um pastor. Paulo não andava de terno e gravata e unha feita, né? Esmalte nas unhas, anel no dedo. Não é isso, Paulo. Paulo era um homem comum, com toda a bagagem que ele tinha de conhecimento, mas ele era um homem comum e um homem que trabalhava pelo seu próprio sustento. Lá em Atos, capítulo 20, nós vemos um exemplo muito bom que ele fala lá no capítulo 20 de Atos, versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, ele trabalhava não apenas para o seu sustento, mas para o sustento dos irmãos que o acompanhavam nas suas viagens. Essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, olha a palavra, olha o verbo aí, ó. Trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Paulo, sim, trabalhava com as próprias mãos, ganhava, né, o seu sustento. Outro versículo, eu vou tentar achar aqui. É, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. O que são palavras lisonjeiras? Ficar puxando, né, rasgando seda, elogiando, para ganhar vantagem, né, das pessoas. Nem houve um pretexto de avareza. O que é pretexto de avareza? Desculpa para ganhar dinheiro. Desculpa para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Essa semana mandaram para mim o vídeo de uma pastora. Ela está em Jerusalém, assim, com um pano, tudo escrito o nome de pessoas e pedidos de orações, e ela está pedindo dinheiro,
E quem mandar dinheiro para ela, quem mandar um Pix, mandar um dinheiro para a conta dela, ela faz uma oração para essa pessoa no Muro das Lamentações. Ora, isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso. Primeiro que não tem, o cristão não tem nada que fazer oração no Muro das Lamentações. O que é aquilo lá? É um muro de aterro do antigo templo. Não tem nenhuma mágica ali, não tem nenhum poder. Deus não vai esperar as pessoas irem falar para a parede lá para responder orações. Isso é um absurdo. Não tem fundamento bíblico nenhum isso daí. Aquilo é um muro de arrimo que segura o aterro do antigo templo que ficava em cima, que agora não tem nada, tem uma mesquita que construíram no lugar onde era o templo. E até uma vez eu vi um cara escreveu que um jornalista perguntou para um velhinho que estava orando no Muro das Lamentações, falou assim: o senhor vem sempre aqui? A vida inteira eu fiz minhas orações aqui. Ah, é? E como que o senhor se sente? Eu me sinto como se estivesse falando para uma parede. Porque é isso mesmo, né? O senhor não vai dar preferência a quem conversa com uma parede de pedra. O senhor está sempre pronto para ouvir as orações dos santos e atendê-las, onde quer que estejam, onde quer que eles estejam. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 2,5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, tipo o cara chega hoje, o pastor chega e enche a bola da pessoa e depois estende a mão pede uma contribuição. Nem houve pretexto de avareza, ou seja, desculpa para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que ele está dizendo é que, mesmo sendo apóstolo, ele poderia até se aproveitar da generosidade dos irmãos, mas ele não fazia isso. Ele evitava fazer isso. Percebe que comportamento maravilhoso esse do apóstolo Paulo, né? Quanto mais a gente deveria se espelhar nele, nessas coisas. Principalmente hoje, numa cristandade ávida por dinheiro, homens ávaros, avarentos, que só querem pedir dinheiro o tempo todo e sugar o que eles puderem dos membros de suas igrejas. Então ele vai falar que ficarei, no versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ele falou do inverno no versículo 6, no versículo 7, porque não os quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo, que bacana, meu, olha só que maravilha! E há muitos adversários. É sempre assim. Quando abre uma porta grande, não espere que vai ser na maciota. Vai ter adversário. Satanás não deixa o crente sossegado. Ele está sempre ali na cola para ver como ele pode atrapalhar a obra do Senhor. O evangelho ou o crescimento de uma assembleia, ele sempre vai tentar, de todas as maneiras, impedir que o nome de Cristo seja exaltado, seja glorificado. Ele sempre vai querer botar areia na engrenagem. E aqui não é diferente. Ele já deixa claro que abriu uma porta, mas há muitos adversários. Então, quando há muitos adversários, a gente podia entender a coisa ao contrário, inverter a ordem. Quando há muitos adversários, a porta é grande. Percebe? Então, os adversários, ou as adversidades, ou os impedimentos que surgem, as portas que fecham, pode ser porque tem uma porta muito grande se abrindo. Então, nós devemos confiar sempre no Senhor, de que Ele vai permitir que a gente atinja muitas pessoas. Agora, é importante entender também que, às vezes, o Senhor não quer que a gente faça a obra.
Vamos achar agora a passagem. Não. Em Atos, capítulo 16, aqui está falando da viagem de Paulo, versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui a gente fica assim, mas espera aí, então, não era para pregar para todo mundo? Não. Era para pregar em dependência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha o plano, tinha a estratégia dos povos que ele queria atingir. Então, não cabe ao homem discutir isso. Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, no versículo 7, Atos 16, 7, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, aqui pode ser tanto que porque não era para ir pregar o evangelho lá, ou porque existia algum risco muito grande que Satanás estava preparando alguma armadilha para eles. Aí no versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora sim. Agora ele tem o aval do Senhor de onde ele tem que ir pregar o Evangelho. Então é sempre importante estar em sintonia com a vontade de Deus, com a voz do Espírito, vamos chamar assim, né? Eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo. A Cristina, a Lia era pequenininha, lá em Alto Paraíso, e nós recebemos a visita de dois irmãos de Limeira. O Beto, que é dentista, o Paulo Roberto Lense, e o João Cason. Então, os dois foram nos visitar, e nós até programamos alguns lugares para irmos falar do Evangelho, levar folheto para as pessoas e tal. E como fomos, né? Tinha um povoado chamado Moinho, fomos lá, visitamos lá pessoas em fazendas, tudo. Mas aí nós programamos de ir a São Jorge. São Jorge era um povoado que era um pouco mais distante de Alto Paraíso, e programamos de ir lá pregar evangelho nesse povoado. Pegamos a estrada de terra, pegamos a estrada, chegou num determinado ponto, assim, eu me lembro até hoje, era um lugar muito plano, assim, era estrada reta, né? No meio do caminho, o carro apagou. Aí era um Fusquinha, tem até a foto no meu Facebook, tem a foto desse Fusquinha que a gente tirou nessa estrada, parado ali, né? E tenta, e dá partida, e não é uma estrada que passa um boi num mês e um cavalo no outro. Não passa ninguém, né? Aqueles lugares do sertão de Goiás. Hoje é mais movimentado, mas na época não tinha movimento nenhum naquele lugar. E agora? O que nós vamos fazer? Puxa, o carro não funciona, não funciona, não funciona. Acho que não é para ir, né? Vamos orar. Então, oramos ali, pedimos a direção do Senhor, né? Porque o Senhor podia estar pondo a mão na frente, sei lá, o que tinha lá na frente, podia ter algum problema, um acidente, alguma coisa, né?
Aí chegamos à conclusão que não era para ir. Então não vamos, né? Não, não vamos. Melhor não ir, não. Entra tudo no carro. Entramos todos no carro, dei a partida, pegou o motor. E aí, o que a gente faz? Vai? Não, de jeito nenhum. Virei e voltei para casa. Então, é bom estar em sintonia com o Senhor e pedir a direção dele sempre, em todas as coisas, todas as particularidades da vida, né? Não sair de casa sem pedir a direção do Senhor. A gente não sabe o que nós vamos encontrar pela frente. Então, é importante isso daqui. Mas voltando então lá para 1 Coríntios, capítulo 16, que é o nosso capítulo, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mas aí a gente não deve temer, porque se a gente sabe que foi o Senhor quem abriu a porta, o que são os muitos adversários? Nada a fazer. E se Timóteo for, ele fala no versículo 10, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Talvez existisse alguma resistência, porque Timóteo era jovem, então poderia existir alguma resistência dos irmãos. Mas quem que é esse menino aí que você trouxe, Paulo? Quem que é esse aí, né? E nós vemos a importância de Timóteo, tanto é que ele foi agraciado com 2 cartas. 2 epístolas foram endereçadas a Timóteo, e nós aprendemos muita coisa delas graças à existência de Timóteo. E graças ao seu fervor, né, a sua solidez de fé. Então, Paulo pede para que ele esteja sem temor convosco, ou seja, não vão deixar ele desanimado. Anima o Timóteo, dá uma mão para ele, né, dá um, dá um café para ele, faz ele ficar animado de estar participando disso. Porque no versículo 11 ele vai falar assim: portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Provavelmente, então, já existia alguns que desprezavam ele por causa da juventude dele. E o próprio Paulo vai escrever numa carta para Timóteo, 1 Timóteo 4:12, 4:11 primeiro. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, aqui tem 2 coisas nessa passagem. Uma, que provavelmente alguns estavam desprezando a mocidade de Timóteo, desprezando ele por ser moço, por ser muito jovem, achando que ele ainda não estava maduro o suficiente para ir na obra acompanhar Paulo e outros irmãos nas suas visitas às assembleias. Então, ele dá um ânimo aqui, ele dá um encorajamento, ninguém despreza a tua mocidade. Mas ele, ao mesmo tempo, ele exorta Timóteo a se aprimorar, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Porque não adianta ser jovem, muito animado, mas toca os pés pelas mãos em tudo que faz. E aí tem a bagagem, que é importante, versículo 13, 1 Timóteo 14:13. Persiste em ler. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, se tinha de um lado também, alguns podiam estar desprezando a mocidade de Timóteo, do outro,
era o próprio Timóteo que não sentia firmeza, porque no versículo seguinte, versículo 14, ele vai falar para Timóteo agora: não desprezes o dom que há em ti. Então, Timóteo tinha um dom, mas ele provavelmente estava não acreditando muito nisso. Não estava sentindo firmeza no dom que ele tinha recebido, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aqui não está falando de salvação eterna, aqui está falando de salvação de problemas e de perigos e de má doutrina, de outras coisas. Ok? Voltando lá em 1 Coríntios, eu acho que eu já falei 1 hora aqui, cara. Hã? Foi isso, não? 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos parar por enquanto no versículo 11. Portanto, não despreze Timóteo, né? Mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Vamos dar uma parada por aqui e ver se tem alguma pergunta aparecendo aí, né? Vamos ver o que tem aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu até hoje nunca retirei o dinheiro que o Collor trancou. Olha, você sabe que algum tempo depois daquilo que aconteceu, eu comprei um apartamento lá em São Paulo, né? Pela Caixa Econômica. E na época, você podia liberar o dinheiro que estivesse preso para pagar as prestações de imóvel. Então, não sei se hoje é assim também, mas deve ter um jeito, sim, de retirar o dinheiro que o Collor trancou. A Ceila tinha perguntado aqui. Vamos lá. Mário, eu mesmo vendi meu apartamento na Pituba, recebi em dólar, converti em real, depositei na Poupex. Assim, tive todo o valor retido por Collor. Foi um desassossego à época, pois já estava certo para a compra de outro e o casamento marcado. Tivemos que prorrogar tudo. Mais uma vez, isso daí, tá vendo? Mas eu descobri isso, então, e eu acabei pagando o meu apartamento novo com uma poupança que eu tinha, parte, né? Não tudo, mas parte com a poupança que eu tinha. E até na época, a própria Caixa Econômica perdoou 50% das dívidas de quem tinha imóvel financiado pela Caixa. Então, esse apartamento foi assim, a mão do Senhor, né? Porque, primeiro que a avaliação dele foi feita, pertencia ao banco ao qual eu trabalhava. Mas eles tinham avaliado o apartamento quando a rua era de terra ainda, era de São Paulo, mas a rua, quando avaliaram o apartamento, a rua era de terra. Então, o valor ficou lá embaixo. Aí asfaltaram a rua, mas não mexeram na avaliação do apartamento. Então, depois teve mais essa coisa aí de eu poder retirar o dinheiro para pagar parte da dívida, e depois o governo deu um desconto de 50% da Caixa Econômica para quem tinha comprado imóvel. Então, foi assim a mão do Senhor mesmo, aquelas coisas que você vê acontecer. Irmão Mário, preliminarmente perdoe a indagação. Se são irmãos reunidos à mesa do Senhor,
ainda assim existe essa dúvida de quem é honesto ou não para tal assunto de coleta? Ah, claro que existe, porque nós somos carne, né? Os irmãos não estão congregados, os irmãos que estão congregados ao mesmo Senhor não são perfeitos. Todos são feitos de carne. Então, é sim. Tanto é que por isso que existe na Assembleia, existe o Instituto a instituição da disciplina, para colocar fora de comunhão, ou exortar, ou fazer alguém que cai em pecado. Aquele que dormia com a mãe lá, em 1 Coríntios capítulo 5, ele estava em comunhão à mesa do Senhor. Ele dormia com a mãe, não, ele dormia com a madrasta. Né? Mas ele dormia com a madrasta. Mas como é que podia isso? Podia, porque é carne. O ser humano nós somos ainda não ressuscitados. Então, não se fie, não. Não se fie, não. Existe essa dúvida de quem é honesto? Claro que existe, porque pode acontecer, do cara estar com uma necessidade lá e querer meter a mão no dinheiro. Então, é possível que este seja uma fatia de falsos professos? Não. Não, podem ser pessoas com alguma fraqueza. Mesmo aquele que dormia com a madrasta, ele era um verdadeiro crente. Tanto é que depois Paulo exorta, em 2 Coríntios, eu acho, que não deveriam ser tão rigorosos agora com a disciplina dele, mas que ele deveria ser recebido de volta, porque ele já tinha dado mostra de arrependimento. Então, da mesma forma, você pode cair no erro de tanto considerar um irmão, porque ele está à mesa do Senhor e ele está em comunhão, como agora ele é perfeito, ele é blindado de aço inoxidável, né? Não tem nada que o afete mais, né? Você pode tanto cair nesse erro, como você pode também, por exemplo, pega aquela Ananias e Safira. O que eles fizeram? Mentiram para o Espírito Santo. Venderam uma propriedade, falaram que venderam por tanto, mas tinham vendido por mais, para ficar com a diferença, mas para ficar bonito perto dos irmãos, os irmãos acharem que eles estavam dando todo o valor da propriedade que eles venderam. E não era necessário isso, ninguém mandou isso. O próprio Pedro fala assim, e vendendo, vocês não iam ficar, vocês não podiam ficar com dinheiro? Né? Não precisava mentir. Podia ter falado, ficamos com tanto e vamos dar tanto. Então, olha, o ser humano, depois que convertido a Cristo, ele continua sujeito a cair. Se alguém cuida estar em pé, veja que não caia. Lá 1 João fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se tem isso escrito lá, é porque o crente também cai em pecado e precisa confessar o pecado. E esse pecado pode ser também, no caso aí, ele querer meter a mão no dinheiro da coleta. Fiz também assim, usei para pagar as prestações do novo apartamento. Ah, tá. O José Newton também foi pelo mesmo caminho. Não tem nem como procurar os 380 mil cruzeiros. Bom, então pergunta se dá para converter em 380 mil reais. Eu nem sei quanto valeria hoje, né? 380 mil cruzeiros. Mas veja se não é corpo mole, não, da agência que você foi, viu? Procura em alguém mais experiente, porque às vezes o funcionário quer se libertar logo, quer se livrar logo de alguém. Procura alguém mais experiente para perguntar isso. Irmão Mário, as mulheres podem ofertar nas reuniões? Podem, claro, e devem. Devem, porque é um exercício. Lembra o que fala no começo do capítulo lá? Que cada um, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, o que puder juntar.
Então, é o exercício de cada um, inclusive das irmãs. Agora, o que não deve é pessoas de fora. Tanto é que uma vez veio uma visitante na reunião, ela ficou indignada, porque a hora que ela viu passar uma sacolinha assim, ela já abriu a bolsa e já pegou dinheiro para pôr e passaram direto por ela, não entregaram para ela. Ela ficou indignada, que isso? Não querem aceitar a minha oferta? Nós não conhecemos quem é a pessoa, nós não sabemos de onde vem aquela oferta, não é? Então, aquilo, a Assembleia, as ofertas e da coleta é para os salvos. Mário, podia explicar 1 Coríntios 12, 3? Nós já, eu acho que deve ter até gravação disso aí, viu? 12, 3. Ninguém que fala pelo Espírito Santo diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos primeiro continuar aqui. Espera aí que eu vou ter que ir lá ajudar meu filho, ele está indo ao banheiro. Só voltando àquela pergunta que foi feita sobre 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Jesus é amaldiçoado. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Isso é óbvio também, porque isso, a pessoa que tem a Jesus como Senhor é porque ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela foi convencida pelo Espírito Santo de que Jesus é o Senhor dela. Tanto é que nós não encontramos os demônios se dirigindo a Jesus como Senhor. Eles falam, Jesus, que temos nós contigo? Eles não falam, Senhor Jesus. Mas isso aqui é básico, né? Que é claro que uma pessoa que falar Jesus é maldito não é um crente em Cristo de maneira nenhuma. Já é uma prova de que ele nunca conheceu o Evangelho. Mas vamos ver opa, se eu consigo retomar aqui.
As mulheres podem ofertar, podem explicar. Irmão Mário só deve ofertar os que estão em comunhão dos santos, sim, como eu expliquei, porque nós não queremos receber dinheiro do tráfico, por exemplo. Não vamos deixar que alguém vá usar a Assembleia para lavar dinheiro. Só é santo quem está em comunhão à mesa do Senhor, por isso que justifica não aceitar a oferta dos que ainda não foram aceitos. Não tem nada a ver com santidade. Tem a ver com conhecimento da pessoa, quem é a pessoa, não é? Entra uma pessoa lá correndo com uma mala de dinheiro, né, na hora da ceia, lá dentro, e fala, ó, quero dar uma oferta aqui. Irmão, aí entra a polícia atrás dele. Acabou de assaltar o banco ali na esquina. Então, é preciso também que a pessoa seja conhecida. Ela quer ofertar, então que peça o seu lugar, a comunhão à mesa do Senhor, seja examinada para isso, né? Mas santo, todo crente é santo. Todo crente. A santidade tem três aspectos, né? Nós temos a santidade absoluta, que é aquela que nós recebemos de uma vez para sempre quando cremos em Cristo, já somos santos. Temos a santidade relativa, que é aquela que nós devemos nos santificar todos os dias, e temos a santificação, que é aquela em que Cristo nos coloca como separados deste mundo. Mas eu acho que tem até mais coisas sobre isso. Procure santificação no meu site, que você talvez vai achar. O sobrenome das pessoas na Bíblia tem algum significado? Não, porque não existia sobrenome. Eles recebiam apelidos. Os sobrenomes são coisas modernas. Eles começaram a partir, acho, da Idade Média, se não me engano. Tanto é que você encontra aqui na Bíblia fulano, filho de tal pessoa. Tanto é que Barrabás é filho de Abas. E Abas significa pai. Então você vai encontrar sempre ele se referindo a alguém com a citação do seu pai. E quando inventaram os sobrenomes, em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, a pessoa agregou ao nome aquele apelido pela qual ela era chamada. Então, o cara era um ferreiro, né? Trabalhava de ferreiro, blacksmith, em inglês, blacksmith, ferreiro. Então, ele passou a ser o John Blacksmith. E aí, passou para os filhos isso como se fosse um sobrenome. É isso aí, dúvidas? Mais dúvidas, irmãos? Acredito que não, Mário. Acho que foi até aí mesmo. Bom, acho que podemos encerrar, então. Podemos, né? Ficou 1 Coríntios, né, 16, versículo 9, né? A próxima. 16, 9. Podemos continuar do versículo 9. Pronto, só para ficar registrado na próxima, não esqueci. Ótimo. Irmão Jefferson, pode agradecer aí para encerrar? Sim, irmão. Vou pedir à irmã para tirar a gravação primeiro. Por favor, irmão.